Cocorobidja, Cabolaroie. Laroie, mensageiro divino, das encruzilhadas, guardião dos caminhos, conhecedor dos desejos mundanos, controverso humano, jamais humano, faz luta seco e vice-versa. É confusão, alegria e festa, a temporal está em todo lugar. Boca do mundo, Emojubá, ele para, felicidade nos traga. Ele para, felicidade nos traga e meu dará. Ele para, felicidade nos traga. Ele para, felicidade nos traga e meu dará. Laroie, mensageiro divino, as encruzilhadas, guardião dos caminhos, conhecedor dos desejos profanos, controverso e jamais humano, faz do acerto e vice-versa. É confusão, alegria e festa, a temporal está em todo lugar. Boca do mundo, Emojubá, ele para, felicidade nos traga. Ele para, felicidade nos traga e levantará. Ele para, felicidade nos traga. Ele para, felicidade nos traga e levantará. Cocorobidja, Cabolaroie. Laroie, mensageiro divino, das encruzilhadas, guardião dos caminhos, conhecedor dos desejos mundanos, controverso e jamais humano, faz doer seco e vice-versa. É confusão, alegria e festa, a temporal está em todo lugar. Boca do mundo, Emojubá, ele para, felicidade nos traga. Ele para, felicidade nos traga e meu dará. Ele para, felicidade nos traga. Ele para, felicidade nos traga e meu dará. Laroie, mensageiro divino, as encruzilhadas, guardião dos caminhos, conhecedor dos desejos profanos, controverso e jamais humano, faz do acerto e vice-versa. É confusão, alegria e festa, a temporal está em todo lugar. Boca do mundo, Emojubá, ele para, felicidade nos traga. Ele para, felicidade nos traga e levantará. Ele
felicidade nos traga. Felicidade nos traga, Leonardo. Boa noite, gente. Estamos aqui para nosso último, né, desse ano, Empretecendo as Ideias. Né? Primeiramente, aí, a bênção aos mais velhos, aos nossos ancestrais. E hoje a gente vai falar de TANS e a gente vai receber uma pessoa que é muito querida, né? O Rodney William, né? Babalorixá, antropólogo, doutor. Ele é muita coisa. Então, eu queria chamar ele, primeiramente, porque aí ele já se apresenta as qualificações dele. Meu Motumbá, meu querido, tudo bem? Motumbaxé, Motumbá, tá tudo bem, sim. Agradeço primeiramente pelo convite, né? Uma honra estar aqui com você. Peço desculpa por todos os contratempos, né? Sei que nós tivemos alguns desencontros aí, mas no final deu tudo certo e estamos aqui para conversar e trocar nessa noite tão especial. Axé. Rodney, eu queria que primeiro você falasse um pouco, né, do Rodney, né? Hoje a gente conhece, eu conheço você já, né, acho que uns 12 anos lá da casa do tio Pécio, né? Enfim, mas assim, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né, do Rodney, né, até chegar a esse Rodney que o pessoal conhece hoje. Bom, eu acho que esse Rodney que o pessoal conhece hoje é o mesmo Rodney de sempre, né? Na verdade, eu sempre fui um menino muito esforçado e sempre tive pais que me incentivaram a estudar, então isso para mim foi um grande diferencial. Eu sempre gostei muito da religião que eu professava, né? Inicialmente eu era de Umbanda, depois na minha adolescência eu fui para o Candomblé, e aí eu fiz, né, da minha formação, uma formação também que pudesse me ajudar a compreender e a explicar melhor a minha própria religiosidade. Então, eu fui estudar ciências sociais, me especializando em antropologia, e todas as minhas pesquisas, desde a pesquisa de iniciação científica até o doutorado, foram pesquisas sobre religiões de matriz africanas. Então, eu trabalhei inicialmente com o tema das proibições e dos tabus no Candomblé de São Paulo, depois eu falei sobre os mais velhos, né, no mestrado, falei sobre os mais velhos no Candomblé, e no doutorado fiz uma tese a respeito do candomblé paulista, mais especificamente resgatando a memória de Pai Perso de Xangô e contando um pouco dessa trajetória do candomblé paulista, com as suas especificidades, com tudo aquilo que ele tem de diferente, né, sobretudo com relação aos candomblés da Bahia, mais tradicionais. Então, eu sou mestre em gerontologia, doutor em antropologia, né, na verdade, doutor em ciências sociais, com enfoque em antropologia, e estou aí, né, trabalhando, né, como pesquisador, como escritor também, já escrevi alguns livros e vários artigos, e sigo aí na minha trajetória, sempre cultuando os orixás e sempre pesquisando, buscando aprofundar um pouco do meu conhecimento a respeito da nossa religiosidade. Certo. Esse daqui é o 10º Empretecendo as Ideias, né, que a gente sempre fala que é um diálogo necessário, e o nosso tema é Itan, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, então eu queria que você só explicasse, né, para quem não sabe, o que seria o Itan, né? E aí a gente começa já a dialogar sobre esse assunto. Eu gosto de traduzir Itan por histórias sagradas. Né? Na linguagem antropológica, nós diríamos mitos. Muitos usam as palavras lendas. Eu não gosto da expressão lendas para que a gente se refira à história dos nossos orixás. São histórias que, embora não tenham uma comprovação escrita, né, e nem comprovações históricas, enfim, documentos que comprovem que aquilo aconteceu de fato, mas são referências importantíssimas para que os nossos valores sejam difundidos e principalmente para que a gente possa absorver a ética e o modo de vida da nossa tradição. Então, as histórias sagradas dos orixás são referências fundamentais para que se construa uma civilização. E é em torno delas que a gente vai entender o mundo, que a gente vai explicar o mundo, e a partir dali a gente vai organizar não só
as nossas comunidades, mas como os nossos antepassados e ancestrais organizaram as próprias civilizações africanas que deixaram os orixás como legados para todos nós. Certo. E dessa coisa da oralidade, né? Na verdade, eu contesto um pouco essa ideia de oralidade, né? O fato da gente não ter um registro formal, ou seja, uma Bíblia, um livro, não quer dizer que nós não tenhamos registros, né, por escrito das nossas histórias. Se a gente for observar como o candomblé se organiza, todos nós, como quando vamos nos iniciar, levamos para o terreiro e para o nosso espaço de reclusão, levamos um caderno. E esse caderno ele vai funcionar, muitas vezes, para o Iaô, né, para o noviço, como um diário, né, um diário onde ele vai registrar não só tudo aquilo que ele passar, mas também tudo aquilo que ele aprender, todas as coisas que ele observar, ele tem que registrar naquele diário. Então, esses diários são documentos, né, que os antigos já faziam e que muitos deles, né, nos deixaram como herança. Tanto que existe um livro que contesta essa tese de que nós seríamos povos de tradição oral. Né? Nós temos uma tradição de escrever também, né? Só que o nosso registro não é um registro formal. Então, os cadernos, os registros, mesmo os registros precários que nós fazemos, são documentos e que muitas vezes serviram de base para muitos antropólogos poderem escrever seus livros e ganhar muito dinheiro, aliás, né, nas costas desse conhecimento, né, por meio desse conhecimento que o nosso povo de candomblé guardou e preservou no terreiro. Então, eu contesto essa tese, mas não estou sozinho nisso, né? Acho que tem outros antropólogos que estão contestando e dizendo que, olha, o fato da gente transmitir o ofó, quando você transmite, e a palavra transmitida tem axé, mas isso não quer dizer que a gente tenha que confundir oralidade com memorização. Para memorizar, hoje, nós temos não só o recurso da escrita, mas nós temos gravações como essa aqui. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, ter esse registro. Então, nós tivemos vários meios de registrar a nossa história, né? E ainda que nós não tivéssemos a escrita colocada de uma maneira formal, ela estava sempre, desde sempre, colocada nos terreiros e, de alguma forma, muito embora os nossos antigos muitas vezes não dominassem a língua do colonizador, o português, mas havia muitos registros, não só em Urubá, mas também em árabe, porque não podemos nos esquecer que os malês, por exemplo, eles tinham uma influência do Islã, então eram negros muito letrados que escreviam em árabe e certamente esses registros precisam ser resgatados e eu acho que tem pessoas muito qualificadas fazendo essas pesquisas. Certo. Muito bom, cara, muito bom. Gente, vamos fazendo pergunta aí, tá bom? A gente só está começando, tá? Você deu uma expressão lindíssima, né? Porque a gente sempre aprendeu, né? Então, lenda, né? Lenda. Não, lenda é o Saci é lenda, né? O lobisomem é lenda, a mula sem cabeça é lenda, né? Agora, os nossos orixás, eles são referências e são verdades que nós sentimos no nosso corpo, verdade que nós vivemos no nosso dia a dia. Como é que a gente pode dizer que as histórias com H maiúsculo, desses orixás são lendas? Elas podem ter a coisa da interpretação, desse universo fantástico, porque isso é parte do encantamento do mundo, né? E a gente precisa reencantar o mundo. O mundo foi desencantado pela colonização, foi a escravidão que desencantou o mundo, e a gente precisa reencantar. É por isso que a gente mantém a magia, né? O nosso terreiro, a nossa religiosidade é uma religiosidade que assume a magia, porque nós fazemos questão de promover um reencantamento do mundo. A espécie humana não suporta demasiada realidade, e nós precisamos reencantar o mundo para que a gente viva num mundo melhor, de mais paz e de mais entendimento. Que lindo, parabéns, viu? A gente precisa, é isso que eu falo de empretecer as ideias, né? A coisa do colonizador, até essa proposta de ser lenda, a gente pega para nós e né, replica, né? A história de... É uma forma de desqualificar os nossos saberes ancestrais. E nós não podemos mais admitir que os nossos saberes sejam desqualificados. Nós temos um modo de vida, nós temos uma medicina tradicional, nós temos uma maneira de organizar as nossas comunidades, nós temos um sistema financeiro muito próprio, de circulação de bens, de circulação do dinheiro. Nós sabemos organizar a comunidade para que ninguém passe fome, para que ninguém tenha necessidade, para que as mães possam sair tranquilas para trabalhar, porque tem outras mães
que vão cuidar dos seus filhos. Então, toda a nossa comunidade, ela se organiza de tal forma que nós, né, a gente se integra, e ao se integrar, a gente consegue promover de tal forma a nossa comunidade que ela é um todo que se basta. Mas, obviamente, nós estamos inseridos num contexto mais amplo, de uma sociedade que se organiza de outro modo. E, muitas vezes, o modo de organização do terreiro contrasta com esse modo de organização da sociedade mais ampla. Isso é uma coisa que a gente precisa levar, o nosso modo de vida e o nosso modo de enfrentamento para a sociedade mais ampla, porque também é uma forma da gente sobreviver a toda sorte de injustiça que ainda nos persegue não só enquanto pessoas negras, mas também enquanto afro-religiosos. Porque mesmo uma pessoa branca que faz parte do candomblé, quando ela se reveste de um símbolo, né, um símbolo africano, ela sabe que ela vai sofrer a discriminação, ela sabe que ela vai sofrer o racismo religioso. Então, a gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa, principalmente, assumir que os nossos territórios são territórios de resistência, para que, a partir daí, a gente possa também se organizar de tal forma que o nosso enfrentamento social nos garanta não só a certeza de que a lei vai ser cumprida, mas também a nossa sobrevivência e a disseminação dos nossos saberes e do nosso modo de vida. Axé, isso aí. Vamos ver tem aqui. que ser respeitado. Isso inclui, inclusive, isso inclui a alimentação tradicional, né? Porque vira e mexe, tem um monte de gente contestando os sacrifícios, mas eles não sabem que isso é uma forma também da gente se alimentar de uma maneira saudável. Então, a gente precisa começar a trazer isso à tona para mostrar que quem está errado são eles e não nós. Nós temos uma alimentação tradicional, uma medicina tradicional, que inclusive garantiu a vida de muita gente. Com certeza. Tem alguma pergunta aí? Tem, ó. A Poliana, tá, que faz parte aqui do Batucavo também, perguntou: Babá, qual a função social e histórica dos Itãs para o povo preto e principalmente para o povo de Axé? Tá, vou responder como antropólogo. Você sabe que eu sou antropólogo e pai de santo, portanto, Sei. o Babalorixá ele é atravessado pelo antropólogo e o antropólogo é atravessado pelo Babalorixá. Então, falando em mitos, né, os mitos, né, já diz Lévi-Strauss, eles suscitam, né, eles de alguma forma reproduzem aquilo que existe na sociedade. Então, geralmente, quando você vê um mito, claro que o mito precisa ser interpretado, ele tem um tempo próprio e uma linguagem própria, então ele precisa de interpretação, mas ele vai, de alguma maneira, traduzir aquilo que já está expresso numa sociedade. Os valores, a ética, a moral, as tradições, os conhecimentos, a visão de mundo. Então, tudo isso, de alguma maneira, está expresso nos nossos Itãs. Quando a gente tem, por exemplo, a questão das organizações familiares, a maternidade ampliada, né? Você vê que Yansan teve 9 filhos, né? 9 partos, mas ela não criou nenhum filho. Oxum teria criado os filhos que Yansan pariu, e o único filho que Oxum pariu, quem criou foi Yansan. Então, isso dá uma dimensão dessa maternidade ampliada e mostra também que, na nossa tradição, as famílias são extensas, ou seja, as mães são mães de todos os filhos são filhos de todas as mães. Isso dialoga, por exemplo, com outros povos tradicionais, os indígenas, que têm, muitas vezes na sua organização familiar, a figura da mãe como uma figura que é de todos e os filhos também como sendo de todos. Então, você vai ter, em algumas aldeias indígenas, né, mães que nunca pariram, que já são avós e que nunca deram à luz. Então, isso é uma coisa que a gente precisa compreender, que a maternidade ela é uma função social e ela está desvinculada na nossa tradição do ato de parir. Portanto, é muito importante que a gente perceba que isso já está nos nossos Itãs. As nossas histórias sagradas nos trazem essa maneira da gente organizar a sociedade. Eu não gosto... Alguém falou de matriarcado africano, né? É importante que a gente diga, e aí eu mais uma vez responder como antropólogo, que nunca existiu uma sociedade matriarcal. O que existem são sociedades matrilineares. Nós temos uma importância da mulher enquanto aquela que transmite a linhagem, que transmite a cultura, né? Então, o filho vai herdar a cultura da mãe, né? Então, a maneira como a sociedade se organiza tem a questão da matrilinearidade, mas o patriarcado, sim, é algo que a colonização nos trouxe e que, de alguma forma, se sobrepôs a essa matrilinearidade com a qual muitas das sociedades africanas, aborígenes e indígenas se organizavam. Axé. Neto Duarte, meu companheiro lá, Babá Rodney, William e Flauber
Andrade, duas potências. Que potência de encontro. Que isso. A gente só está trocando uma ideia. O Neto Duarte é um velho companheiro que sempre está ali. Ele eu acho que não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas a gente troca sempre, está sempre comentando as minhas postagens, está sempre presente ali, trocando, né, através das redes sociais. É um companheiro que eu já conheço, já deve ter uns 7, 8 anos aí. Gente, vocês têm mais pergunta? Falando de Itan, aí eu falo pro Babá, ou para aquele Iaô, enfim, ou para aquela criança, né, da Ubanda. Qual foi o primeiro Itan que alguém te contou? Ou que você tem um afeto maior? Eu, não, eu sinceramente, eu não vou lembrar qual foi o primeiro Itan que alguém me contou. Porque foram tantos, e aí isso para eu puxar na minha memória vai ser difícil. Mas eu posso te dizer qual foi o que mais me marcou. Isso eu tenho muita clareza, porque o que mais me marcou foi a história de Obá e Oxum, né? Aquele em que Oxum induz Obá a cortar a própria orelha. Eu acho que é um Itan que é clássico, né? É clássico. E veja, o que esse Itan está ensinando para nós, né? Toda a questão da ingenuidade, toda a questão da disputa, o ciúme, a paixão, né? A paixão que cega, que nos leva a extremos, a disputa. Então, todas essas coisas estão ali presentes naquele Itan, mostrando que a gente não pode ser ingênuo, mostrando que a gente tem que ter cuidado com aquilo que as pessoas dizem, né? Mesmo as pessoas que se mostram bem intencionadas podem se revelar grandes inimigas. Então, o Itan também alerta e nos ajuda a reconhecer, né, numa sociedade mais ampla, quem são os amigos de verdade, quem são os inimigos, quem são os falsos e assim por diante. São coisas que a gente aprende dentro do terreiro, né? Quem ouviu a história de Oxum e de Obá, certamente não vai ter tanta facilidade para cair nessas armações que o amor às vezes prega na gente, né? O amor não, a paixão, né? A paixão é que prega essas peças. Paixão avassaladora, né? Exatamente. O que uma paixão pode fazer com a gente. É uma das minhas também que eu busquei agora na minha memória e realmente também é uma das minhas preferidas. Acho que da Pose. Marcantes, né? Marcante. E mostra, claro, não sei se o Itan expressa que, de fato, Obá cortou a orelha, mas, claro, as pessoas não precisam cortar literalmente a orelha. O que isso está mostrando? Que a paixão muitas vezes nos machuca. Não tem uma pessoa, né, que viva apaixonada e que não vai, em algum momento, se machucar, ainda que simbolicamente, a paixão sempre traz o risco de você se machucar, e é por isso que a gente tem que ter cuidado. Muito bom, muito bom. Gente, vamos fazendo mais pergunta aí. Enquanto não vem pergunta, a benção aos mais velhos. Vivi, foi entrevistado semana passada, um beijo, minha linda. Cris, Otoxum aí. Interessante que a bênção aos mais velhos é uma expressão que a gente sempre usa, né, no candomblé, né, a bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos, o que denota duas categorias muito importantes no terreiro de organização, né? O terreiro se organiza a partir da senioridade. A minha dissertação de mestrado, né, em gerontologia social, que é uma ciência que estuda os mais velhos, ela foi exatamente a respeito desse tema. E o título, né? O título é A Bênção aos Mais Velhos, Poder e Senioridade nos Terreiros de Candomblé, que também foi meu primeiro livro publicado, né? Essa dissertação de mestrado já foi publicada como livro, e acho que é um estudo bem interessante para a gente perceber como, a partir desse lugar que os mais velhos ocupam, que é um lugar de primazia, como as nossas tradições vão se organizando e o respeito que todos nós temos pelos mais velhos. Axé, axé. Você falou de um livro seu, né? Depois você teve Palavras do Axé, né? Isso, Palavras do Axé, isso mesmo. Que é um livrinho de bolso, né? Para que as pessoas possam, sei lá, quando elas têm uma dúvida, uma pergunta, querem uma mensagem, elas vão lá e abrem um livrinho e tem uma mensagem positiva, né? Ou uma resposta para aquilo que elas estão precisando. E seu último livro, Apropriação Cultural, né? Exatamente. Que foi aí em francês, espanhol, alemão. Depois nós vamos conversar do Rodney. Vai ser traduzido em inglês. As próximas traduções, alemão e inglês. Alemão e inglês. Você quer falar um pouquinho deles, da apropriação cultural? Olha, a apropriação cultural, eu gostaria de dizer que a apropriação cultural, ele é um livro que faz parte da coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela filósofa e ativista Djamila Ribeiro, uma grande mulher
que inclusive está lindíssima na capa da Elle desse mês, né? E que tem feito uma contribuição muito importante para os estudos, né, para quem quer empretecer as ideias, né, eu acho que a coleção Feminismos Plurais ela é fundamental, né, desde o lugar de fala, passando por empoderamento, encarceramento em massa, interseccionalidade, racismo estrutural, racismo recreativo, apropriação cultural, intolerância religiosa, que é o título mais recente, né, nós temos temas que são muito importantes para o povo preto e para as pessoas que querem entender o que são os estudos decoloniais, né? Que tiram, né, as epistemologias do Sul, as epistemologias da resistência desse lugar de subalternidade para ganhar o protagonismo, sobretudo com escritores negros e indígenas que estão aí, né, fazendo uma carreira importante, né, dentro das academias, mas, sobretudo, levando para dentro desses espaços que são extremamente elitistas, portanto, brancos, né, elitizados e brancos, levando não só os nossos saberes, mas também o diálogo que a gente faz com os autores clássicos e o resgate dos grandes intelectuais negros que foram apagados, né, que foram vítimas do epistemicídio. Certo. E aí a gente falando de Rodney, né? O ano passado você recebeu um prêmio, né? O prêmio MIPAD da ONU, né? Como das 100 pessoas negras, né? Influentes no mundo. Como que se deu esse processo? Olha, na verdade, assim, foi uma surpresa para mim. Outras pessoas conhecidas, a própria Djamila, Érico Brás, Kênia Maria, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, pessoas muito queridas, né? Já tinham recebido esse prêmio. Ele é anual, então são as 100 pessoas negras mais influentes do mundo naquele ano. E eu sou colunista da Carta Capital. E os meus textos na Carta Capital, eles tiveram uma projeção muito grande e, às vezes, até muito surpreendente, né? Textos com 200 mil compartilhamentos, textos que ganharam, que viralizaram de tal forma que até a autoria se perdeu, né? Tem um texto meu que se chama O Enterro do Pai de Santo, que hoje já virou um ITAM. Porque as pessoas vão lá, replicam, não dão créditos. Você repostou esses dias no Instagram. Sim, né? Sim, eu reposto uma certa frequência, vira e mexe ele reaparece, às vezes reaparece com um nome novo, né, escrito, já virou, já foi, eu não sei nem como se é parecia uma novela de rádio, uma narração dramática, que fizeram uma leitura dramática do texto. Então, por conta desses textos, né, isso acabou tendo uma projeção muito grande, e também a minha ação nas redes sociais. A gente pensa que não, mas as redes sociais nos projetam de tal forma no mundo. Hoje, no Instagram, né, eu tenho, acho que 36 mil seguidores no Instagram, que é muito pouco ainda, mas que, por si só, já dá uma projeção, porque as coisas vão se replicando, né? E quando a gente vê, a gente está conhecido em lugares que a gente nem imagina. E aí, obviamente, isso foi importante para que os textos fossem traduzidos para o francês, para o espanhol, agora o alemão e assim por diante, né? E eu tenho muita expectativa de que a gente consiga, com isso, outros caminhos, né? E outras possibilidades, porque, na verdade, não é o prêmio por si só. Claro que me deixa muito lisonjeado ir a Nova York, estar lá na sede da ONU, um lugar tão importante no mundo, e receber esse reconhecimento. Mas, sobretudo, porque eu não estava sozinho. Era um babalorixá que estava ali. Eu tenho certeza que muitos, né, dos nossos de Candomblé se viram, né, na minha figura ali, recebendo aquele prêmio na ONU, na sede da ONU, se viram representados. Eu fiz questão de estar ao lado de pessoas muito queridas naquela ocasião, mas, sobretudo, de fazer com que as pessoas do Candomblé, que são as pessoas que eu, na medida do possível, tento honrar, que elas se sentissem, de alguma forma, representadas. E foi sim. É muito importante, foi muito importante. Gente, aí, façam perguntas, porque esse homem é uma aula viva. Não fiquem tímidos, eu respondo qualquer coisa, viu? Até a minha idade eu conto já. Ai, ai. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Alguém me mandou sobre a questão. A gente estava. Até é legal você explanar isso um pouco, já que a gente está falando, a gente vai para vários viés, né? Enfim, nossa conversa,
sobre a questão da matança, né? Eu vi um vídeo, anteontem eu recebi um vídeo, não sei, e de um cara falando que nas outras religiões também você tem todo, né? Acho que é no muçulmano você tem, o Brasil exporta carne e aí ele tem que fazer conforme a religião desses povos, né? Então, quer dizer, por que para nós é tão... Lógico que tem o fator do preconceito e o fator do racismo, e eu queria que você explanasse um pouco isso. Na verdade, só tem o fator do racismo e do preconceito, só tem isso, né? Porque, afinal de contas, o bicho que alimenta o muçulmano não pode morrer de qualquer jeito. O bicho que alimenta um judeu não pode morrer de qualquer jeito. E por que o nosso bicho, que também não pode morrer de qualquer jeito, tem que ser condenado quando a gente faz o nosso abate religioso? Claro que os sentidos do sacrifício são bem diferentes. E a gente precisa demarcar que não tem o mesmo sentido o sacrifício que nós fazemos no candomblé, o sacrifício que se faz no Islã e o que se faz no judaísmo, né? Então, é muito importante que cada um explique o seu. E eu só posso falar desse meu lugar de fala, né? Que é, para brincar um pouco com a Djamila, que do candomblé, que é a partir do terreiro. Né? E eu sempre ficava muito incomodado, né, com a coisa dos termos, imolação, se a gente usava eufemismo, se a gente não usava eufemismo, se podia falar matança, se tinha que falar abate religioso, se tinha que falar sacrifício, né? Porque, afinal de contas, os termos foram tão deliberadamente, eu acho que, negativados, que às vezes a gente simplesmente fala, né? E é um incômodo, mas esse incômodo ele não vem do fato da gente sacrificar o animal, porque, afinal de contas, ninguém come bicho vivo. E é muito comum, por esse Brasil afora, que as pessoas tenham a sua criação de bodes, galinhas, perus, bois no seu quintal, porcos, e que eles abatam para comer. Né? Isso é uma coisa que se faz, né? Que se cria um porco o ano inteiro para comer no Natal, né? Se cria um garrote para o dia que alguém casa fazer a festa. Mas quando se trata do terreiro, obviamente que as pessoas vão usar essa pecha do sacrifício para, de alguma maneira, nos atacar. O que, obviamente, né, só demonstra o quanto eles são racistas, porque, afinal de contas, eles estão condenando algo que é absolutamente normal, ninguém come bicho vivo, mas que, por conta de ser uma religião negra, e é isso que a gente não pode perder de vista. O candomblé é uma religião de origem negra. O terreiro pode estar cheio de brancos, o terreiro pode ter um pai de santo branco, o terreiro pode ter uma maioria branca, a religião continua sendo uma religião negra, e quando você tocar um atabaque, o seu vizinho vai chamar a polícia, não por causa do barulho, porque é um atabaque, porque ele aguenta o pagode a noite inteira, ele aguenta a rave a noite inteira, o putz-putz a noite inteira, mas se você toca o atabaque, o negócio fica complicado. Eu estou vendo que entrou aqui a Nelly da Capela, que é uma querida, né, um dos meus amores, uma das mulheres da minha vida, a quem eu mando um grande beijo, uma das mais potentes editoras e livreiras desse país, aquela que entende de livro mesmo, que sabe realmente a preciosidade que é um livro, né? Sobretudo um livro impresso, né? Que é o que a gente gosta ainda. Enfim, mas é isso, né? O racismo, o velho e bom racismo fazendo mais das suas, né? Que achar um motivo para nos atacar, quando na verdade eles não nos suportam, justamente porque a questão é o fato da gente ser uma religião de origem negra. E a gente precisa assumir esse lugar de religião negra justamente para que a gente possa reivindicar aquilo que a lei prevê. Porque a lei, né, prevê que é crime de racismo, e o crime de racismo é um crime inafiançável. Então, é por esse viés que a gente precisa fazer o combate. Por mais que o terreiro seja branco, e aí por que é importante? Por que é importante essa ideia de empretecer, de descolonizar? Justamente porque a partir daí a gente começa a se apropriar daquilo que é nosso e faz a luta certa. A gente precisa combater o racismo. E combater o racismo não é um problema de gente preta, não. É um problema de qualquer pessoa que tenha preocupação com justiça e igualdade. E com um mundo melhor, né? Porque, afinal de contas, um mundo sem racismo vai ser um mundo melhor para pretos, brancos, indígenas, japoneses e quem mais vier. Até os extraterrestres. Se é que eles existem. Né? Eu não vi nenhum, mas eu não duvido que eles existam, né? A Poliana perguntou o seguinte: a
A preservação da sabedoria ancestral é necessária, porém, aqui na diáspora, compreendemos a nossa forma de linguagem como oral e temos muitas interpretações dos mesmos itãs. Como compreender essas versões diferentes e por que existem essas diferenciações da mesma história? Você sabe aquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, é isso, né? Eu acho que à medida que as histórias vão se modificando, porque a cultura é dinâmica, né? A cultura não é uma coisa estática, que está ali, né? A tradição, ela se pretende imutável, mas ela está longe de ser. Está longe de ser. Então, as histórias vão mudando. Aquela história, aquele tanque que você ouviu com um orixá, ele muda para outro. Isso é muito normal. Até porque as pessoas foram vindo de jeitos diferentes, depois foram contando. Por quê? Porque aí você conta, você não lembra, mas aí você recria. Isso não é problema para a gente recriar, porque o sentido da história está preservado. Não importa se Ibeje botou Iku ou Exu para dançar. O que importa é que Ibeje trouxe leveza para o mundo, né? Para aquilo que era denso, pesado, difícil, Ibeje trouxe alegria e trouxe leveza. Então, no fundo, aquilo que o Itan quer transmitir enquanto valor, enquanto ethos, enquanto visão de mundo, está preservado, independentemente de quem você coloque no mito. O Levi-Strauss diz assim, os mitos dialogam entre si. Então, muitas vezes, você vai ter mitos muito parecidos em culturas absolutamente distintas. Você tem muitos mitos orientais que se parecem com os mitos africanos, que, por sua vez, vão se parecer com os mitos indígenas, incas, maias, astecas, enfim. É uma infinidade de povos, mas que trazem histórias muito parecidas, às vezes. Então, isso é normal. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, segundo o Levi-Strauss, os homens, né, eles têm uma maneira estrutural de se organizar, né, e que isso vai fazer com que essas tendências se reproduzam independentemente de onde a espécie esteja. Agora, também podem haver outras versões. De qualquer maneira, a gente sabe que os itãs eles vão se transformar mesmo, porque a cultura é dinâmica e porque a tradição ela vai se reinventando. É natural que a tradição se reinvente, até para que a gente consiga preservar algumas coisas. Por exemplo, será que a gente teria o conhecimento de algumas folhas que existem na África, mas não existem no Brasil, né? Não existiam no Brasil. E a partir do momento que os nossos não encontravam essas folhas, o que eles fizeram? Eles rebatizaram as folhas mais parecidas, da mesma família, normalmente, por aquela folha que ele não conseguia achar. Então, aquilo foi uma forma de reinventar, de ressignificar. Então, esses são recursos que todas as religiosidades utilizam para se preservar, para se manter, para continuar, né? Porque uma tradição que não muda, ela morre. Acho que foi bem respondido. Aqui o Babá Alisson, ele pergunta o seguinte, o que os senhores acham sobre essa exposição em massa da exposição do sagrado nas redes sociais? Se vê muitos celulares na frente dos orixás e menos adijás. Boa noite, Motumbá. Motumbá, axé para você, Motumbá. Enfim, será que a gente consegue frear a evolução dos tempos, né? É um tempo, a gente vive o tempo da tecnologia, em que o tempo da tecnologia numa sociedade de consumo, em que as informações, devido às redes sociais, circulam rapidamente. A gente precisa entender uma religião tradicional dentro desse novo contexto, que ela vai achar suas formas de adaptação. Ela acaba achando as suas formas de adaptação, até porque essas formas de adaptação são formas de sobrevivência. Eu não estou relativizando, tá? Não quero relativizar aqui, até porque eu também sou babalorixá e tenho, obviamente, as minhas reservas. Agora, será que o meio pelo qual a informação transita, né, e se difunde ter sido alterado? Porque antigamente a gente se comunicava por carta, depois a gente se comunica por e-mail, agora a gente se comunica por mensagens de WhatsApp e outros aplicativos aí. Antigamente a gente jogava búzios pessoalmente. Hoje a gente joga online, até por força de uma pandemia. A gente não teve que se adequar a essa nova realidade? Então, as novas realidades elas vão adentrando ao terreiro.
Assim como o candomblé, quando foi introduzido em São Paulo, ele teve que se adequar a uma religião rural e noturna, teve que se adequar à sociedade urbana-industrial, para se tornar uma religião em que a comunidade aflora esporadicamente nos finais de semana, uma religião muitas vezes diurna, né, e que teve que se adequar ao espaço urbano. Então você tinha as roças, literalmente roças de candomblé na Bahia, que se transformaram em São Paulo, Rio de Janeiro, em casas de candomblé, em que todos aqueles espaços, as casas dos orixás, foram se transformando em quartos de orixá, e que às vezes se transformam num assentamento, num canto de um único quarto, porque os espaços são restritos, e a religião encontrou uma forma de permanecer, apesar dessas diferenças. Então a gente precisa pensar que as novas realidades que se impõem aos terreiros, elas fazem com que a gente tenha que se adequar. E claro que a gente sabe que algumas coisas, né, por exemplo, nós temos a força do nosso sagrado está no segredo, né, no AO. Nós somos AO, nós somos mistério sagrado. É um mistério que não se desvenda? Absolutamente. É exatamente o contrário. É um mistério que só pode ser dividido entre os iniciados. Então, quando você coloca algumas coisas na rede social, você dá margem para que outras pessoas que são de fora possam tomar conhecimento daquilo que seria um segredo para nós. Mas será que elas vão entender aquilo? Porque o que é, na verdade, entender o AU, o mistério sagrado? Será que você sabe do segredo se você não entende do significado? Se você não sabe do que, você pode ver. Gente, o livro do Pierre Verger não tem menos informação, menos AO, menos segredo do que esses que circulam hoje na rede social e na internet. Está lá. Só que antigamente você tinha que ir lá na livraria comprar o livro. Agora você dá um clique no Google e você acha tudo. Então, o que mudou? A informação ela tá circulando com mais rapidez e com mais facilidade. Ela foi, inclusive, democratizada. Agora, o que a gente fez disso? Essa é a pergunta. Quem não entende o significado não sabe o segredo. Então, o significado ele ainda está preservado. Mas, obviamente, a gente tem que ter cuidado e tem que ter critério. Não porque não são coisas que as pessoas não podem ver, mas qual é a leitura que as pessoas que não sabem fazem dessas imagens? Como é que o que eles usam para nos demonizar? O significado do sangue para um cristão neopentecostal não é o mesmo significado para nós de candomblé. Portanto, quando ele vê, né, uma imagem de uma iniciação de Iaô, ele pode fazer uma leitura completamente equivocada, mas ele faz essa leitura equivocada de maneira deliberada. A intenção dele é nos demonizar. Então, poderia ser qualquer coisa. Poderia ser qualquer coisa, e qualquer coisa eles vão usar para nos demonizar, porque essa é a intenção que está por trás desse embate de disputa no mercado religioso, né? E se bem que nós não estamos disputando nada, a gente só quer preservar o nosso, a gente não tem a intenção de converter ninguém, porque o candomblé não é uma religião que você escolhe. Você é escolhido, candomblé é para todos, mas nem todos são para o candomblé. Então é uma coisa, e também isso foi um problema para nós, porque as pessoas estão entendendo o candomblé como uma religião de massa. Aí eu acho que a gente tem um problema, porque você tem uma religião que reproduz a família, e aí eu digo, como é que eu construo uma família se eu tenho 1000 filhos de santo? Será que eu vou dar conta de lembrar o nome de 1000 filhos? Eu tenho 10, eu não lembro o nome de todos, que dirá 1000. Então a gente precisa saber que a maneira como o candomblé se organiza não é religião, não é uma maneira de religião de massa. Então como é que a gente cresce? Como é que a gente expande? Eu tenho meus filhos de santo, e dentre esses filhos de santo, alguns vão ter, né, como um desígnio do seu Odu, também ter uma comunidade, também ser lideranças em uma comunidade. E aí eles vão ser descendentes desse meu axé. E assim a gente vai expandindo. Agora, uma casa de candomblé ter uma roda com 1000 baianas, sinceramente, isso só me mostra o quanto aquela casa é vazia. Axé, Motumbá. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Wellington Braga. Como você vê, aí a gente vamos, aqui só vai ter só debates. Como você vê a questão das casas usarem a ideia do meu axé assim, né, e ponto, como resposta para tudo? Bom, você se fecha para o diálogo, né? Qualquer pessoa que dá uma resposta como essa se fecha para o diálogo. Óbvio que há diferença entre os axés, mas é óbvio que a gente sabe que se alguém começar um xirê cantando e a coropá lele pau, ogumpá é jare, ogumpá lele pá. Se alguém começar um xirê assim, né?
Não tem axé que sustente isso. Qual é o axé que sustenta um negócio desse? Todo mundo sabe que o que o axé sustenta é Ogum Ajoe Mario, né? Assim começa o xirê. Isso está dado, não se discute. Antes disso, se faz o ipadê em algumas casas, se despacha Exu em outras, né? Mas a gente sabe como se começa um xirê. A gente sabe que pode se alterar a ordem do xirê, mas o primeiro é sempre Ogum e a cantiga é sempre essa. Eu nunca vi uma casa que começasse o xirê com outra cantiga que não fosse essa. Ah, pode ter variação no modo de cantar a cantiga? Claro que pode ter variação no modo de cantar a cantiga. Até porque você vai na casa de Oxumaré e vai no Gantuá, você escuta a mesma cantiga num ritmo numa casa e no outro na outra. O que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que algumas coisas, de fato, são fundamentos. E os fundamentos, por mais que você tenha a referência do seu axé, se você começa um xirê chamando Ogum, né, para ver sangue, obviamente que ninguém vai assinar embaixo de um negócio desse. Você pode falar que não sei que axé é esse, foi um axé que você inventou, porque isso não existe. Então a gente sabe que existe um limite entre isso é meu axé e aquilo que é inventado. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo tem que ser transmitido no candomblé. Se eu canto uma cantiga, eu posso até ter inventado a cantiga, mas eu tenho que inventar e ter o cuidado de ensinar para os meus. Porque se eu cantar e ninguém responder, fica muito feio para mim. O saber, ele só ganha força, ele só tem poder quando ele é disseminado, quando as pessoas aprendem juntos. Os antigos inventavam muitas cantigas, né? Isso é normal, tem cantigas que se cantam no axé e em outros não vão ser cantadas, mas isso é muito normal. Só que dentro disso tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Ninguém mata a galinha pelo pé. E quem matar uma galinha pelo pé vai realmente encontrar algo que não se sustenta. Você não pode. Por que é importante caminhar numa tradição? A gente precisa caminhar numa tradição para não inventar o que já existe. A galinha da Angola, ela já está pintada, ela já veio pintada. Não fui eu que pintei, não foi você que pintou, ela já estava pintada. A gente segue isso como referência e acabou. Ponto. É fundamento, é fundamento. Agora, não é o fundamento dogma. Você pode variar, né? Você tem variações. Eu já vi a Angola toda branca, não é? Então, claro que vai ter variações na pintura do Iaú, né? Mas a gente sabe qual é a referência. A gente sabe por que o Iaú usa Oxu e por que ele usa Ikodidé. Tem o Itan que explica, para a gente voltar para o tema, vai ter um Itan que explica isso, né? Então, obviamente que é importante você dizer, olha, no meu axé é assim, mas se você disser no meu axé é assim por conta disso, disso, disso e disso, você amplia o diálogo e a possibilidade da troca, do conhecimento, porque daí a outra pessoa pode dizer assim, mas no meu axé é diferente por causa disso, disso, disso. E aí você conheceu e sabe como as coisas funcionam em cada axé, o que é muito importante para nós. Por exemplo, eu como antropólogo, né, circulo, né, por várias casas. Então, eu já assisti, por exemplo, festas. Eu assisti já festa de Oxalá no Gantuá e já assisti festa de Oxalá na Casa Branca. Né? Sei quais são as semelhanças e sei quais são as diferenças. Quem está certo, quem está errado? Quem é que está certo, quem está errado? Quem é que vai ser louco de dizer se a Casa Branca faz diferente do Gantuá, se o Gantuá faz diferente da Casa Branca, alguém está errado e alguém está certo. Não, são referências diferentes. Agora, eles sabem exatamente porque aqui é de um jeito e lá é do outro jeito. É isso, você tem que saber o porquê das coisas. Senão, realmente, no meu axé é assim, é um sinal de que você não sabe de nada. E também não está aberto a aprender, porque essa é a pior parte. O problema não é não saber, o problema é não estar aberto a aprender. Isso, está fechado, né? Porque acho que foi só os que aprendem herdam o futuro. Isso é bom que se diga. Sim. Quem sentou para aprender, um dia vai ensinar. Né? Voltando nessa coisa, a questão... Um dia se levanta para ensinar, né? Aí. Qual a importância, então, dos intãs, né, na formação de base? Olha, assim, primeiro, eu acho que eles são a referência fundamental, né? Por que o Iaú é pintado desse jeito? Tem o Itan que diz por que o Iaú foi pintado, né? Por que a
Angola é o bicho feito que espanta a morte. Você tem o Itan contando tudo isso, então por isso a gente sabe por que o Yaú se pinta, né? A gente sabe de qual é a referência. Ah, por que todo Yaú usa Icodidé? Então a gente tem o Itan explicando por que todo Yaú usa Icodidé. Ah, por que Oxalá veste branco, né? Por que determinada qualidade desse orixá não pode com essa cor? Então você tem vários Itãs explicando e essas referências são, para nós, parte do nosso fundamento, porque elas espelham os valores, né, que forjaram a nossa tradição. Toda tradição, ela se apoia num valor que está construído socialmente. Então, o Itan, ele é uma expressão dessa construção social. Ele por si só é uma construção social. Tá certo. Tem uma pergunta aqui, não sei se é uma pergunta, mas vamos lá. É uma pergunta assim, Ivone. A Ivone, ela tinha mandado uma antes que ela acha que não faz sentido para a live. Eu acho que faz sentido quando a gente tem um cara do naipe, né, do Rodney. Eu acho que é super importante, super válido. Babá, eu acredito que seja necessário falar cada dia mais sobre a saúde mental e o candomblé. Ainda existem muitos babás e as que dizem que a doença mental não existe. E eu já ouvi de uma IA que depressão é frescura e a pessoa tem que apanhar para se curar. Neste caso, como vocês, babás e IAs, podem conversar para esclarecer isso? Eu acredito que, mesmo sendo babá e IA, ninguém está livre de ter uma doença mental como depressão, pois somos humanos. Não, a gente não está livre da depressão, a gente não está livre do Parkinson, do Alzheimer, do câncer, do diabetes, a gente não está livre de nenhuma doença, a gente não está livre da morte, que é uma coisa que a gente precisa assumir. Nós precisamos assumir a doença, assim como nós precisamos assumir a morte, justamente para viver melhor, para viver bem. Então, uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é que, primeiro, o Babalorixá e a Lorixá, eles têm que ter responsabilidade. Responsabilidade. Você tem, dentro dos Odu e Fá, aqueles que vão indicar doença física, aqueles que vão indicar doença espiritual, aqueles que vão indicar perturbações causadas por inúmeras ordens. Mas a gente precisa orientar as pessoas de maneira correta, né? Eu digo sempre, brincando, que um sonho, para mim, não é manifestação do inconsciente. Se um sonho, para mim, fosse manifestação do inconsciente, eu era psicanalista, eu não era pai de santo. Então, são formas diferentes de interpretar as mesmas coisas. Só que o que a gente precisa é considerar que depressão é doença, sim, e que se cura com antidepressivo e com consulta ao psiquiatra. E o pai de santo tem que saber orientar. Você tem a possibilidade de um ajuste espiritual que contribua para o bem-estar daquela pessoa, e claro, isso vai ter um efeito físico, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes você tem um desequilíbrio químico causado pela fonte, que quem vai trazer esse componente é o antidepressivo. Então, assim como a pessoa precisa tomar um antidepressivo, ela também pode precisar de um remédio para gastrite ou para qualquer outro mal que seja físico. Então, a gente não pode perder de vista que a nossa responsabilidade social ela vai muito além da organização de uma comunidade terreiro, e que a gente precisa, sim, assumir que existem saberes que a gente não domina, e saber também orientar para que a pessoa busque um profissional competente, seja um psicanalista, psicólogo, um psiquiatra, um médico, de qualquer ordem, porque isso é fundamental, senão a gente pode estar assumindo uma responsabilidade que não é nossa, e aí a gente recai em outra frente, né? Nós não podemos agir como charlatões, né? E achar que a gente tem o direito de exercer uma medicina, né, a partir de um lugar que a gente desconhece. Eu não sei o que causa, eu posso até imaginar que uma depressão pode ser causada por uma série de fatores, inclusive espirituais. Mas a partir do momento que ela se instaura, a gente precisa buscar aquilo que de fato vai trazer o equilíbrio físico para aquela pessoa, inclusive com os componentes químicos que fazem falta, para que a gente possa equilibrar também com o lado espiritual e aí trazer o bem-estar completo para uma pessoa. Mas eu não posso dizer, quando eu pessoa, se a pessoa tem um tratamento médico,
eu tenho que mandar ela trazer os remédios e tomar e continuar tomando seus remédios. Eu não posso suspender o remédio de uma pessoa porque ela vem fazer um ebó, porque eu não sou médico para fazer isso. Axé. Nós não somos blindados, tem que parar com essa mania que somos blindados, nós não somos blindados. Exato, com essa maneira de que pai de santo não morre, de que pai de santo não fica doente. Gente, a gente precisa assumir a doença, justamente porque, veja, o que é assumir a doença? Quando a gente vai atravessar a rua, a gente não olha para os dois lados? Quando a gente olha para os dois lados antes de atravessar a rua, o que a gente está assumindo? O risco de morrer atropelado. E, obviamente, que ao assumir o risco, a gente minimiza o risco. É a mesma coisa com a doença, é a mesma coisa com a morte. A gente precisa. Eu tenho uma família de diabéticos. Se eu for um cara sedentário, né, se eu for um cara que não tiver uma alimentação adequada, eu serei diabético, como minha mãe foi, como minhas tias foram. Né? Então, eu não quero isso para mim. Portanto, eu me cuido, eu vou para academia, eu tenho uma dieta balanceada, eu tomo todos esses cuidados. Por quê? Porque eu não quero viver, né, com uma qualidade de vida tão comprometida como eu vi minha mãe vivendo, como eu vi minhas tias vivendo. Eu não quero isso para mim. Então, eu assumi essa doença, que é uma doença que está na minha família, justamente para que eu possa minimizar o risco de ter. Sim. Vamos lá para mais uma. Não é polêmica não, né? Porque estamos com bastante polêmica. Brincadeira. Babá, sabemos a grande importância e responsabilidade é ser um sacerdote. Porém, sabemos também como o ego afeta o homem e alguns sacerdotes se colocam como o próprio orixá. Esse é bem complicado. Nos fale um pouco sobre esse assunto. Bom, do ego, primeiro, alguns babachás e orixás. Eu acho que o ego é uma condição humana. Ele é uma condição humana. E, às vezes, a gente, não assumindo esse lugar de orixá, que, de fato, né, ser iniciado é tornar-se um orixá. Ser iniciado é tornar-se um orixá. Mas que ideia as pessoas têm feito de orixá? Né? Orixá é uma divindade absolutamente humana, né? Que acertou, que errou, que fez alianças e que fez inimizades. Então, a gente precisa compreender esse lugar de orixá como um lugar também de quem é passível de erro. Agora, a arrogância é outra coisa. A arrogância é outra coisa. E a gente não pode reproduzir nas relações de terreiro a relação de senhor de engenho e escravo. Esse é o grande problema do terreiro, que a relação de poder que o terreiro muitas vezes reproduz é uma relação de senhor de engenho e escravizado. Isso a gente precisa combater. O candomblé tem que reproduzir a família. A família extensa africana é o que deve ser reproduzido no candomblé, e não essa relação de senhor de engenho e de escravizado. Então, o problema está nisso, não está em ser e assumir. Eu sou um orixá, e eu assumo que eu sou um orixá, e deste lugar de orixá, que é a grande prerrogativa da minha iniciação. Né? Por que eu não vou morrer? Eu não vou morrer porque quem me traz a imortalidade é meu orixá. Né? Oxóssi vive em mim para que eu um dia viva em Oxóssi, possa viver em Oxóssi. Mas o que as pessoas precisam é saber que o pai de santo ele não é o senhorzinho, ele não é um senhor de engenho, e ele não pode tratar seus filhos de santo como escravizados. As pessoas merecem o respeito e qualquer coisa que saia dessa esfera tem que ser tratado dentro dos trâmites da lei. É o que eu defendo e é o que eu acredito. Até porque eu sou um homem negro dentro do terreiro e eu sei muitas vezes que o racismo se reproduz dentro do terreiro e a gente não pode permitir que isso aconteça. Você botar pessoas brancas para sentar na mesa com o pai de santo e botar preto para lavar banheiro. Eu não tenho problema nenhum de lavar banheiro. Eu lavo banheiro na minha casa até hoje. Eu vou, limpo galinha. Acho que isso é normal. Faz parte. O trabalho comunitário é para todos. Mas a gente tem que saber que nessa divisão de trabalho, dentro do terreiro, não tem o doutor, não tem a empregada doméstica, todos no terreiro são iguais. E a única prerrogativa no terreiro é senioridade. Então, quem é mais velho de orixá vai ter suas prerrogativas. Quem é mais novo, né, vai trilhar o caminho que o mais velho já trilhou. Axé. E acho que já até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é a importância... Deixa eu voltar aqui a pergunta. Né? A importância dos terreiros na comunidade. Sim. Bom, a gente pode pensar o terreiro enquanto uma comunidade, propriamente, mas a gente também pode pensar o terreiro como um território de resistência dentro de uma comunidade mais ampla. Normalmente, esses terreiros estão nas periferias, é onde a gente vai, para as periferias, a gente vai sendo, né, afastado. Eu, por exemplo, tinha uma casa em São Paulo, a rua começou a me engolir,
e eu já me senti incomodado com aquela situação, acabei me mudando para uma chácara em Mariporã. Ainda estou muito próximo de São Paulo, mas ainda assim eu tenho mais liberdade, tenho um terreno maior, dá para ter mais tranquilidade, né, para agir. Mas muitas vezes o candomblé, o terreiro de candomblé, ele vira uma referência dentro da comunidade, porque muitas vezes é a casa de apoio para aquela comunidade, que vai buscar no terreiro a comida que falta, o apoio psicológico que falta, o pai e a mãe quando faltam, né? E uma série de coisas, o médico quando falta, porque muitas vezes o pai de santo tem sim que fazer o papel de médico dentro da comunidade, né? Claro que ele não vai ficar fazendo aquilo que não é da alçada dele, mas a gente sempre tem uma folha que cura, a gente sempre tem um chá que alivia uma dor, e a gente sempre tem uma boa palavra, que é o mais importante. Axé. A Patrícia, da Poli, tá. Nos diga um momento inesquecível do candomblé para o senhor. Olha, dentre tantos momentos inesquecíveis que eu tive, eu acho que para qualquer pessoa de candomblé iniciado, o momento inesquecível deveria ser o momento da iniciação, né? Aquele momento da iniciação, porque ser Iaô é um grande orgulho, né? Porque ser Iaô é ser Aô, é, é compartilhar do mistério sagrado, é tornar-se orixá, é nascer para não morrer, é renascer, né, para não morrer. E principalmente, eu sou muito orgulhoso, né, porque a gente tem o primeiro título no candomblé, o título de Abiã, né, aquele que está no caminho do nascimento. O segundo título, né, quando a gente se inicia, é o título de Iaô, mas ele é, sem dúvida nenhuma, o mais importante, porque é justamente esse título de Iaô que nos permite todos os outros. Né? Nem toda Iaô será uma Ialorixá, mas toda Ialorixá já foi uma Iaô. Isso é um dizer dos mais velhos e não tem nada mais correto. Então, a gente tem que ser muito orgulhoso, né, desse lugar de Iaô, porque é o que dá sentido às nossas vidas, é o que dá, na verdade, às vezes, inclusive, é o que traz de volta tudo aquilo que a gente perdeu nessa sociedade mais ampla, que às vezes é tão cruel, né, com pessoas negras, com desvalidos de toda sorte, com os homossexuais, enfim, com as pessoas que estão fora desse padrão. Né? Então, a gente muitas vezes encontra no terreiro um lugar de acolhimento, onde a gente pode ser o que a gente é e não vai ter ninguém para nos reprimir, porque nos Itãs, tudo que a gente possa imaginar nesse mundo já estava lá, nos Itãs. E a gente tem, né, nesses grandes fundamentos da nossa tradição, aquilo que nos permite ser e existir e reexistir neste mundo. Axé, é isso mesmo. Vamos para mais uma pergunta aqui da Patrícia. Boa noite, Rodney. Eu sou professora de arte, não sou do candomblé, porém eu procuro ler sobre o assunto, porque algumas vezes eu preciso tirar dúvida dos alunos. Eu tenho medo de falar alguma bobagem. Você teria alguma indicação de literatura? No meu caso, eu tenho já o livro Mitologia dos Orixás. Bom, tem vários livros muito interessantes. O Reginaldo Prandi, ele tem alguns livros infantis muito bons, por sinal, mas eu quero recomendar um da professora doutora Valdete Tristão, que escreveu Conhecendo os Orixás de Exu a Oxalá. Um livro que traz as informações básicas, é um livro infanto-juvenil, mas que serve para crianças de todas as idades e que nos ajuda muito nessa busca de informações básicas, mas muito concretas, muito pautadas numa experiência pessoal e numa pesquisa densa. E eu acredito que seja um livro que eu sempre gosto de recomendar, porque é um livro que qualquer um pode ler, né? A criança, o adulto, e qualquer um pode entender a partir desse livro, como a nossa religiosidade se estrutura. Então, Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá, é um livro que eu recomendo. E tem outras produções muito importantes que a ação educativa, né, e ela sendo professora, eu acho que todos os livros da ação educativa, sobretudo Conhecendo a Cultura, né, muitos organizados pela professora Ana Lúcia Silva Souza, lá da UFBA, são livros que dão suporte para os professores que estão trabalhando a 10.639. Então, tem muito material bom que, às vezes, não chega até os professores, porque, muitas vezes, a própria direção da escola, né, não tem sei lá como chamar, né? Vou dizer boa vontade de fazer com que esse material chegue aos professores, né? Mas, enfim, é isso. Eu aí, né?
Olha só, Babá Sidney fala muito sobre sermos centelhas divinas. E que lindo ouvir o senhor falar com tanto amor de orixá. Só tenho a agradecer por essa oportunidade. É a Poli. Eu digo assim, né? Eu concordo com tudo que o Babá Sidney diz. Somos pares, né? Somos pessoas que trocamos muito. Eu aprendo muito com ele e ele é uma grande referência para mim. E é verdade, né? O amor é o mais profundo axé. Para mim, o amor é o mais profundo axé. E eu quero disseminar o amor. Se eu puder disseminar o amor, é o que eu quero levar para as pessoas. Acho que a gente precisa de mais amor no mundo. Eu acho que a gente precisa de menos polarização. Essa cultura do ódio nos trouxe até aqui. Essa cultura do ódio nos trouxe para esse governo, para esse desgoverno. Essa cultura do ódio nos trouxe para um lugar de disputa entre religiões cristãs e não cristãs, sobretudo entre afro-religiosos e neopentecostais. É um lugar que a gente não merecia estar, é um lugar que o Brasil, um país que tem uma diversidade, que é a sua grande riqueza, né, não deveria estar. E eu lamento muito que a gente tenha vivido, né, para ver isso, mas é melhor estar vivo do que não tá morto, né? Então a gente vai ter que, já que a gente está vivo, a gente vai ter que atuar, né, lutando e resistindo, né, mas sobretudo lutando para mudar essa realidade. E eu tenho muita esperança. Existindo e existindo, isso é muito importante, existindo, né? Novamente, obrigado por essa live, Babá e Batuca Afro. A gente que agradece. Calma, gente, ainda temos 20 minutos, calma aí. Me desculpe por não ter colocado Babá. Não, mas é normal, a gente está Tranquilo. conversando, né? Eu tenho um Não, carinho pode me por ele, chamar de Rodney. Eu tenho tranquilidade. eu chamo ele de Rodney, sempre, né? Só quando a gente está, enfim, em alguns locais aí eu chamo de Babá, mas sempre Rodney pelo carinho, né? Mas não tem problema nenhum, não, gente. Tá? Como é o trabalho? Como que é? Ah, tá. Como que é trabalhado esses itãs? Eu recebi agora no WhatsApp, no seu terreiro. Como você trabalha esses itãs? Olha, os itãs, eles vão entrando nas conversas do dia a dia do terreiro, sobretudo aqui em casa, de uma maneira muito natural. Porque tudo eu procuro justificar com o itã, né? Então, se alguém vem me perguntar alguma coisa, até às vezes uma pergunta que eu não sei responder, e tem muitas perguntas que eu não sei responder, eu começo a pensar, eu pergunto junto. Né? Então, a minha maneira de responder é perguntar junto. É interessante, nunca pensei sobre isso. Como é que a gente poderia responder essa pergunta? E aí eu começo a raciocinar, e assim eu vou buscando os itãs, as histórias sagradas, para tentar compreender um pouco sobre os questionamentos que vão surgindo no dia a dia do terreiro. Então, eu trabalho muito com os itãs, são histórias que normalmente eu conto, né? Eu tenho uma tradição aqui em casa de levar livros para dentro, livros sobre candomblé, obviamente, para dentro dos locais de reclusão. Eu faço questão de depois discutir o que as pessoas leram nos livros e falar um pouco de como elas fazem correlações, né, entre aquilo que os itãs dizem e aquilo que a gente vive na realidade. Né? Eu acho que a gente precisa trazer para os dias de hoje aquilo que os orixás nos trazem enquanto herança, né? Porque afinal de contas, um Itã ele serve para que a gente não passe por determinadas coisas, ou para que a gente possa investir em outras coisas. Então, por exemplo, quando você vê que, para a gente falar do mito que nos marcou, né? Quando você vê que Obá, ludibriada por Oxum, cortou a própria orelha, é óbvio que a gente tem que compreender que isso é uma coisa que a gente não deve fazer, mas que, se a gente for ingênuo, a gente pode cair numa esparrela dessas. Então, é muito importante que os mitos sejam trabalhados, porque a função do candomblé, a meu ver, é preparar as pessoas para a sociedade mais ampla, para os enfrentamentos, e os enfrentamentos não são coisas simples, né? Muitas vezes a gente passa por coisas muito importantes, por grandes embates, por perseguições, e às vezes é a história do orixá que vai nos ensinar, né, como driblar aquela situação e conseguir vencer aquilo que nos desafia. Certo.
Só veio mais uma polêmica aqui. Como você vê alguns terreiros que assumirem a ideia vegana? Bom, eu acho que qualquer pessoa pode se tornar vegano, vegetariano, ou seja lá o que for. O que as pessoas não podem é inventar um candomblé vegano. Elas podem ser veganas à vontade, porque elas não podem inventar um candomblé vegano, porque eu digo, né? Você tem que caminhar dentro de uma tradição justamente para que você não invente aquilo que já existe, né? E eu acho que o candomblé já está dado. Você quer inventar um candomblé vegano, você chama de outra coisa, né? Mas vai chamar de candomblé porque não é. Não é. Não tem como, não tem por onde, né? Obviamente que eu respeito o veganismo e a gente tem que lembrar, por exemplo, que existe um veganismo africano muito anterior a essa modinha, né? Porque vira moda, mas as pessoas não sabem de onde vem. Né? Então elas deviam estudar um pouco mais, saber a origem das coisas, e elas vão ver que não são ideias incompatíveis e que as coisas podem conviver perfeitamente. Eu, por exemplo, né, eu adoro carne, né, adoro carne. E eu era daqueles que, quando ia para a churrascaria, o dono do restaurante vinha me olhar feio, né, de tanto que eu comia. Né? Então, eu sempre comi muita carne. Mas, de uns tempos para cá, o que, que eu tenho notado? A digestão da carne já não tem sido igual. Então, eu como e aquilo já não me faz bem. Portanto, eu já comecei a diminuir a quantidade de carne que eu comia. E, obviamente, quando você está se aproximando dos 50 anos, você não tem um corpo que dê conta de digerir, né? Um estômago que dê conta de digerir tanta carne. E talvez isso seja uma forma do meu corpo estar me dizendo que agora eu tenho que buscar um outro tipo de alimentação. Então, eu estou mudando a minha alimentação, primeiro porque eu percebi que não está me fazendo bem. E eu acho que a gente tem que ouvir o que o corpo está dizendo. Agora, daí a eu querer impor aquilo que... eu não pretendo me tornar vegetariano, mas vai que um dia a carne começa a me desagradar, eu tomava café e não tomo mais, né? Então pode ser que um dia eu como carne, pode ser que um dia eu não coma mais. Mas daí, né, a eu rejeitar a axé e principalmente querer inventar, né, um candomblé, né, que já foi inventado, é outra história. Tá certo. Então, só para explanar mais uma coisa, e sobre o sincretismo religioso, que é também uma Bom, coisa que eu não reproduzo nenhum traço de sincretismo na minha casa, mas eu tenho que entender que o sincretismo é um processo que se dá, ele acontece, né? Claro que com os povos escravizados aconteceu muito por força de imposição, né? E nós, né, por uma questão de sobrevivência, muitas vezes, tivemos que assimilar, né, a cultura e a religiosidade do colonizador. Claro que hoje a gente não precisa mais do sincretismo, mas a coisa já está tão arraigada que às vezes você dizer uma pessoa de um terreiro tradicional da Bahia que São Jorge não é Oxóssi, é você arrumar uma polêmica tão grande que é melhor você deixar as coisas como estão. Né? E, obviamente, que as novas gerações elas vão levando de outro jeito. E, claro, tudo vai se transformando aqui. Eu tenho um carinho muito especial por Nossa Senhora Aparecida, mas eu não vou na imagem dela gritar hora e eu. Não vou fazer isso. Né? Eu sei que ela nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora Aparecida e Oxum é Oxum. Eu as respeito, né, como grandes mães, essas Nossas Senhoras todas, como grandes mães, pelo carinho que eu tenho por essa santa, mas não quer dizer, né, que ela faça parte do meu terreiro. Muito pelo contrário, eu também tenho Buda aqui em casa. E eu acho muito interessante a ideia de meditação mas isso não quer dizer que eu introduzi o Buda no candomblé. Então a gente pode trazer as coisas, conviver com todas as coisas, mas a gente não precisa criar uma mistura dentro daquilo que não existe. Claro, eu promovo o diálogo. Muitas vezes, para entender algumas coisas do candomblé, eu cito provérbios hindus, orientais, indígenas, muitas vezes, porque eu acho que são culturas que podem dialogar. Agora, o sincretismo, ele é um processo de ele é um processo de troca. E enquanto ele for um processo de troca, está tudo bem. Né? Mas a gente sabe que o quanto esse sincretismo afrocatólico era uma rua de mão única. E que muitas vezes fazia com que a igreja tivesse um domínio sobre as nossas práticas. Por isso eu rompi desde sempre com o sincretismo. E sou um fã da Mãe Estela, justamente porque ela, lá naquele manifesto contra o sincretismo de 1983, ela não faz um manifesto contra o sincretismo. É muito mais do que isso. Ali nós temos um tratado de decolonialidade no candomblé.
para mim, Mãe Estela de Oxóssi, como grande intelectual que foi, e ainda é, porque a obra dela é imortal, ela mesma é uma imortal, não só por ser de orixá, mas também por ser membro da Academia de Letras da Bahia. Ela deixou um grande legado e talvez a primeira grande obra, um tratado de decolonialidade para os terreiros, seja aquele manifesto contra o sincretismo. E eu acho que as pessoas precisam estudar aquilo com mais profundidade para entender do que Mãe Estela estava falando e o quanto ela era uma pessoa sábia e antenada com as questões raciais, porque é disso que ela está falando ali. Não é de sincretismo, não. Ela está falando de racismo. Nosso tempo é agora, né? Ela dizendo. Exatamente. A gente já está chegando no final, e aí eu queria... Uma pena, né? Foi um prazer, uma conversa que passou em 5 minutos. Mesmo com todas as dificuldades, né, como você falou, eu queria realmente agradecer mesmo, sabe, de coração, você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você. Num dos momentos difíceis aí do meu Ilê, né, que foi quando o Mibi retornou ao Urum, você esteve lá presente, e nós tivemos uma conversa prazerosa, num velório, conversando sobre, né, questões negras, enfim, e é sempre uma honra, é um prazer, tá? Eu acho que foi muito enriquecedor, tá, por Empretecendo Ideias. E em nome do Batuque Afro, eu só tenho realmente que agradecer mesmo, tá bom? E aí eu queria que você fizesse as suas considerações finais, tá? E dizer que, a partir de segunda, todas as entrevistas, as 10 entrevistas, a gente vai disponibilizar no YouTube. Porque está aqui na nossa fanpage, mas como a gente está publicando muita coisa, depois você dá uma olhada, viu, Rodney? Tem um ensaio que a gente fez, está maravilhoso, maravilhoso. Tá? Que bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, que interagiram, que fizeram perguntas, comentários, dizer que foi um prazer conversar com todos e todas e todes, né? E que a gente está aqui, né? Tentando mudar as coisas, a gente ainda está num processo, talvez a gente não veja tudo pronto, mas a gente avançou. E eu acho que esse é o nosso propósito. Nós precisamos lembrar sempre que os nossos ancestrais bateram o chão para que nós pudéssemos caminhar com mais tranquilidade e que é nossa obrigação também continuar batendo o chão para aquelas gerações que vão nos suceder. Nós temos que deixar um candomblé melhor do que aquele que a gente encontrou, né? Se não melhor, pelo menos igual, né? Então, a gente não pode botar a perder aquilo que os nossos ancestrais, antepassados, lutaram tanto para preservar. Então, essa é a parte do meu legado, com a consciência de que muitas coisas vão se transformar, porque não existe tradição imutável, mas também com a noção de que a gente precisa preservar uma série de coisas que ainda são importantíssimas enquanto valores para a nossa civilização. Então, eu te agradeço não só por esse momento de conversa e de troca, mas por esses anos todos de amizade e de afeto. Muito obrigado. Axé, obrigado. Axé. Beijo para você e beijo para todos e todas. E aí, gente, falando que esse Empretecendo as Ideias, tá, é contemplado pelo VAI, tá, da Prefeitura de São Paulo, e também aí vocês, já deu o horário? Já? Ah, tá, tchau, Rodney, estão falando aqui para mim, tchau, meu querido, obrigado, vou encerrar aqui, daqui a pouco a gente fala em off. Então, gente, só lembrando que Empretecendo as Ideias foi o último, a partir de semana que vem vai estar nas redes sociais, vai estar no YouTube, tá bom? E é contemplado pelo VAI, é uma das nossas últimas ações pelo VAI, e também, olha aqui, ó, na minha mão tá aqui, ó, nosso CD, a música que estava aí, Elebara, né, é uma música que estava tocando no começo da nossa live, e vocês podem baixar aí nas plataformas musicais, e também daqui a pouco a gente vai estar disponibilizando nas redes sociais o nosso fanzine, com muita poesia do povo preto. Muito obrigado, axé, a ancestralidade que está em mim, saúde a ancestralidade que está em você, e até uma próxima. Obrigado. É confusão, alegria e festa. A temporada está em todo lugar. Boca do mundo, vemos o bar. Elebara, felicidade nos traga.
felicidade nos traga. Ele para felicidade nos traga, ele o dará.